Olá, pessoal, o Café com TV já está no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje, vamos mostrar na prática a importância do conhecimento e da tecnologia no trabalho no campo. O agro, que está cada vez mais moderno e conhecimento, tem sido um dos principais aliados do produtor rural. Exportações de café do Brasil começaram um ano em queda. Maior destinação dos cafés canéforas ao mercado interno, a postura mais capitalizada dos produtores e os estoques limitados de arábica durante a entre-safra impactaram os números. Pela primeira vez, um café cultivado na Califórnia participou de um leilão internacional de cafés especiais. Participação do Brasil na World of Coffee em Dubai pode resultar em mais de 250 milhões de dólares em negócios para o setor de cafés especiais. Além disso, tem os detalhes da produção de mel em Minas Gerais. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje falando da importância do agro, que está cada vez mais moderno. E o conhecimento tem sido um dos principais aliados do produtor rural. No sul de Minas, a região que é referência na produção de café, cursos e capacitações ajudam a levar tecnologia, informação e mais resultados para o campo. No campo, a rotina do produtor rural já não é mais a mesma. O que antes era feito apenas com experiência, hoje conta com tecnologia, técnicas atualizadas e muito conhecimento. É nesse cenário que a capacitação faz a diferença de forma simples e prática. Vale fazer uma contextualização inicial de que o agronegócio se desenvolve muito nos últimos anos. E uma das características que vem se desenvolvendo muito no agro é a questão da tecnologia e inovação, que faz com que a gente precise preparar essa mão de obra para estar pronta para desenvolver as suas atividades com essas ferramentas que chegam a cada dia no campo. O Sistema FAENG Senar oferece cursos de qualificação profissional, de formação de mão de obra, visando atender à necessidade do mercado de trabalho. Com a orientação certa, o produtor aprende a usar novas ferramentas, aplicar boas práticas no campo e tomar decisões mais seguras no dia a dia. O conhecimento tem se tornado uma ferramenta tão importante quanto a terra e o clima. O ano passado foram mais de 2.100 cursos. Esse ano já estamos com a grade toda planejada e pronta para poder oferecer para quem precisa qualificar sua mão de obra. E é necessário que a gente hoje tenha conhecimento adequado para que a gente possa tornar a nossa atividade eficiente, produtiva e principalmente lucrativa também, né? O sul de Minas tem papel fundamental nesse contexto. A região é uma das principais produtoras de café do Brasil e do mundo, conhecida pela qualidade dos grãos e pelo trabalho de gerações de famílias no campo. Investir em conhecimento é fortalecer essa história. Com mais tecnologia e capacitação, a cafeicultura da região se torna ainda mais forte, competitiva e preparada para os desafios do futuro. Nós estamos vendo que cada vez mais a cafeicultura não aceita amador nessa produção e a gente contribui para a profissionalização do produtor, passando conhecimento através dos programas de assistência técnica e gerencial. A gente acompanha o produtor desenvolvendo diversas ações que possam promover o crescimento dele. No agro, aprender sempre foi essencial e o apoio faz toda a diferença nesse trabalho. O Sistema FAENG Senar tem 10 escritórios regionais distribuídos em todo o estado de Minas Gerais e cada município é atendido por um sindicato dos produtores rurais. Então, quem tem interesse de fazer um curso, quem está precisando de algum apoio, de alguma ação nossa do Sistema FAENG Senar ou do sindicato, vai lá no sindicato, procure mais informações, deixe seu nome e procure se informar sobre a grade de datas que a gente tem dos cursos para os próximos meses. E agora vamos atualizar as informações do mercado de café com o Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Já são 10 dias com preço de café abaixo de R$ 2.000 a saca de 60 quilos. Em Nova York, vencimento maio, o preço saiu lá no primeiro dia de fevereiro de 315 centavos de dólar por libra-peso para 300 centavos de dólar por libra-peso agora na sexta-feira. Portanto, aí 1.500 pontos de baixa. No mercado físico, preço pago ao produtor, um café tipo 6, bebida dura 86 defeitos, saiu de 2.060 lá no primeiro
de fevereiro para R$ 1.900, portanto uma queda de R$ 160 a saca de 60 quilos. O movimento de baixa começou lá no início de fevereiro, mas ele ganhou força com a divulgação da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, em relação à possibilidade de safra recorde no Brasil agora em 2026. O levantamento da Conab apontou 66,2 milhões de sacas. E esse, com certeza, foi o fator determinante para contribuir para essa baixa acumulada aí nesses últimos 10 dias. Paralelo a isso, a OIC, Organização Internacional do Café, divulgou dados das exportações globais no mês de dezembro. De acordo com a entidade, as exportações cresceram 9,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Isso foi impulsionado por exportações de robustas da Ásia, principalmente Vietnã e Indonésia, e de alguns países na América Central, produtores de cafés outros suaves, principalmente Honduras e Nicarágua. Isso também contribuiu aí para fator baixista no mercado de café. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa bem rápida aqui no Café com TV. Depois do intervalo, vamos mostrar os dados das exportações de café do Brasil que foram divulgados ao longo da semana. Ainda vamos seguir falando de mercado do café. Te espero, hein? Já estamos aqui de volta. As exportações de café do Brasil começaram o ano em queda. Em janeiro, o país embarcou 2,8 milhões de sacas, uma redução de 31% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Entre os fatores que impactaram o desempenho estão a maior destinação dos cafés canéforas ao mercado interno, a postura mais capitalizada dos produtores e os estoques limitados de arábica durante a entre-safra. O Brasil exportou 2.780.000 sacas de café em janeiro deste ano. O volume é 30,8%, menor em relação ao mesmo período do ano passado. Em receita, o país arrecadou 1 bilhão e 175 milhões de dólares. Uma queda de 11,7%. Então nós estamos num cenário de retração de todas as qualidades, todas as nossas formas de exportar os produtos de café. O arábica caiu 29%, uma exportação de 2,35 milhões de sacas. No caso do conilon robusta verde, a queda foi de 45,6% e do solúvel, uma queda de 32% em janeiro desse ano, quando comparado a janeiro de 2025. Importante destacar aqui, o solúvel ainda sofre os impactos do tarifaço do presidente Donald Trump lá dos Estados Unidos ainda. Segundo o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, a redução está ligada à expectativa de uma boa safra em 2026, à queda do dólar e aos produtores capitalizados que não estão com pressa para vender. Então nós temos um cenário de retração que reflete o que já estamos noticiando nos últimos meses. O Brasil vive um período de entre-safra, período de entre-safra de uma safra mais baixa que foi 2025/26. Uma safra muito baixa para o arábica, embora do conilon e robusta tenha sido níveis adequados. Mas já entendemos que a menor disponibilidade de café, os menores níveis de estoques, principalmente para o café arábica, o direcionamento do conilon e robusta para o mercado interno, tudo isso também ajuda a tirar a competitividade do café brasileiro perante as outras origens. Lembrando que o Vietnã, que é o maior produtor de robusta do mundo,
acaba de encerrar a sua colheita. O pico foi em novembro e dezembro do ano passado, concluindo em janeiro desse ano. Ou seja, a disponibilidade do produto é grande e as exportações do Vietnã em janeiro foram de 3,3 milhões de sacas, acima da exportação brasileira. Outro fator é que o café Conilon Robusta está sendo usado principalmente para abastecer o mercado interno. Então nós vamos ter recuperação das exportações do Brasil a partir da entrada de 2026, que é tida como uma safra muito importante, muito boa, que pode ajudar a recuperar os níveis de estoques no mundo. Então nós temos uma combinação no presente, para os próximos meses, de o dólar caiu, os preços internacionais se arrefeceram pelas perspectivas à frente e desaquece os negócios. E é bem provável que a gente vai ter recuperação nesses volumes de uma forma significativa a partir de maio para o Conilon Robusta, porque a colheita começa em abril, e nós vamos ter exportações mais significativas de café arábica a partir de julho e agosto, porque a safra começa a partir da segunda quinzena de maio. A Alemanha foi o principal destino do café brasileiro, seguida pelos Estados Unidos e Itália. A União Europeia comprou 1,38 milhão de sacas, 609 milhões de dólares, representou 49,5% de todas as compras, as exportações que a gente fez do Brasil, com uma queda de 15%. Se olharmos os países, a Alemanha ainda segue na dianteira. Em janeiro desse ano ficou na primeira posição, com 392 mil sacas compradas, embora tenha uma queda de 16% comparado a janeiro do ano passado. Os Estados Unidos ficou na segunda posição, com 385 mil sacas compradas, uma queda de 47%. Veja os impactos ainda persistentes no mercado norte-americano. Os cafés especiais representaram 20% das exportações, mas também tiveram redução no volume embarcado. É importante também lembrar que nas exportações dos cafés diferenciados, que são cafés com qualidade superior, selos e normas de sustentabilidade, de boas práticas, foram 588 mil sacas embarcadas, uma queda de 41,9%. Isso representou para nós 272 milhões de dólares nossa receita cambial, que representou 23,2% de todos os valores exportados pelo Brasil. Nós tivemos um preço médio de café de 463,5 dólares por saca, ou seja, um ágio quando comparado aos 422 dólares por saca, que foi médio para todas as qualidades, todas as exportações que nós tivemos em janeiro. A expectativa do setor é que as exportações voltem a crescer a partir da entrada da nova safra no segundo semestre. Nós temos que olhar o ano safra, que vai de julho de 2025 e se encerra em junho de 2026. Nós temos 7 meses preenchidos, de julho a janeiro de 2026. Nesse período foram 23,4 milhões de sacas, uma queda de 22,5%, com 9,24 bilhões de dólares na nossa receita cambial. Aí sim, um crescimento de 8,1%, porque nós temos mais meses, uma queda em volume, mas dada a valorização nesses últimos meses do café, embora a gente tenha visto em janeiro, começo de fevereiro, um arrefecimento das cotações, mas ainda em patamares competitivos para o cafeicultor brasileiro. Então, em termos de receita cambial, 9,24 bilhões de dólares representou 8,1% a mais do mesmo período do ano safra 24/25. As chuvas e a primeira estimativa de safra recorde mexeram nos preços do café no mercado. Vamos entender isso na reportagem. Mesmo com estoques baixos no início deste ano, operadores passaram a trabalhar com a expectativa de uma produção recorde de café no Brasil. A primeira previsão da Conab aponta uma safra de mais de 66 milhões de sacas, um aumento significativo em relação ao ano anterior. O crescimento é explicado pelo aumento da área produzida, pelo clima mais favorável e pelo uso de tecnologias e boas práticas nas lavouras. Com isso, a produtividade também deve crescer, com média superior a 34 sacas por hectare. A gente vem aí de várias safras, começando com uma geada, depois safras com déficit hídrico, né? Em que a gente teve os preços do café subindo, o mercado internacional com poucos estoques, tanto é que o mercado ficou invertido, né? Quando o mercado inverte, é que tem uma situação de desejo do café imediatamente, não para o futuro. E depois dessas safras com problemas, finalmente nós tivemos uma safra, né? Ou uma tendência de safra agora, com chuvas abundantes, né? Uma florada muito boa, os cafés bem preparados, né? Para a gente ter finalmente uma safra de acordo com aquilo que o Brasil precisa ter para melhorar sua participação no mercado internacional.
Diante desse cenário, as cotações do café caíram com a força nas bolsas internacionais. Assim, produtores não demonstraram interesse em vender pelos preços oferecidos atualmente. O mercado reagiu de uma forma que mostra que nós vamos ter mais café. Então, obviamente, o mercado sentiu, o mercado teve uma queda. A gente não pode esquecer que o mercado chegou em altas históricas, nunca atingidas, né? Então, quando a gente fala o mercado caiu, não é que o mercado caiu de um ponto baixo, o mercado caiu de um ponto em que a gente estava em altas históricas, né? E se a gente olhar ainda se os valores hoje, ainda são valores que remuneram o produtor adequadamente, né? Então, assim, é uma questão de administração do lucro, né? Então, é importante o produtor sempre tentar administrar o seu resultado quanto o seu custo de produção, né? Então, você vê hoje o produtor capitalizado, o produtor, eu acho que essas últimas quedas ele ficou um pouco reticente, né? Ele ainda espera uma melhoria, mas a gente tem que entender que vem uma safra bem grande pela frente. E se a gente olhar uma tendência, tirando uma intempérie climática de inverno ou outro problema na próxima florada, a tendência dos preços caírem ainda mais. Já o mercado de Conilon apresentou maior movimentação, com mais negócios realizados. Os dados de embarque mostram volume menor em relação ao mês anterior, o que indica cautela no mercado. O sudoeste de Minas Gerais tem se destacado como uma das principais regiões produtoras de cafés especiais do Brasil. Os grãos de origem da região ganham espaço no mercado pela qualidade, identidade e compromisso com a produção responsável. Com produtores certificados, selo de marca coletiva e indicação de proeficiência, os cafés do sudoeste de Minas vão além da bebida. Cada xícara carrega a história da região, do produtor e do manejo feito no campo. A região está localizada em uma área de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, o que contribui para a diversidade de sabores e aromas. Os grãos apresentam notas frutadas, florais e de chocolates, com caramelo, características muito valorizadas no mercado de cafés especiais. Além da qualidade, os produtores se destacam pelo compromisso com a sustentabilidade, adoção de boas práticas agrícolas, respeito ao meio ambiente e rastreabilidade da produção fazem parte da rotina no campo. A região também investe em experiência como degustações, cursos, workshops e concursos de qualidade, com avaliação de Q Graders. Essas ações aproximam o consumidor do produtor e valorizam todo o processo, do plantio à xícara. Com presença em feiras, eventos e redes sociais, os cafés de origem do sudoeste de Minas ganham reconhecimento nacional e internacional, reforçando o potencial da região como referência em café de qualidade. Conhecido mundialmente pelo café produzido no Havaí, os Estados Unidos começam agora a desenhar uma nova fronteira cafeeira. Pela primeira vez, um café cultivado na Califórnia participou de um leilão internacional de cafés especiais. Confira. A estreia aconteceu durante um leilão realizado na World of Coffee Dubai, um dos principais eventos do setor no mundo. O leilão reuniu cafés de 13 origens produtoras e atraiu compradores de diversos países. O café da Califórnia foi produzido na região de Ventura, na costa oeste dos Estados Unidos. O lote de 20 quilos da variedade Geisha foi cultivado em uma área de encosta e alcançou o valor elevado no leilão, mostrando o potencial do café especial produzido fora do Havaí. No mesmo leilão, um café do Havaí, produzido nas encostas de um vulcão, também teve destaque, reforçando a qualidade do café norte-americano. O Brasil também esteve presente no evento com 2 microlotes produzidos em patrocínio no Alto Paranaíba, pela Fazenda da Terra. Os cafés brasileiros de variedades especiais e processos diferenciados alcançaram bons valores e confirmaram o prestígio do café brasileiro no mercado internacional. A participação da Califórnia no leilão marca um novo momento para a cafeicultura dos Estados Unidos e mostra que a produção de cafés especiais continua se expandindo para novas regiões do mundo. Mais uma pausa bem rápida aqui no Café com TV. Já já vamos falar do cacau. E o norte de Minas tem se destacado no trabalho. A transformação veio da pesquisa da Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Vamos te contar já já.
Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta no Café com TV. No norte de Minas, se tornou uma nova região produtora de cacau. E essa transformação passa diretamente pela ciência desenvolvida na Universidade Federal de Lavras, a UFLA, aqui no sul de Minas. Uma pesquisa da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, usa conhecimento científico para melhorar a qualidade do cacau produzido em Minas Gerais e abre caminho para um chocolate com identidade própria. O projeto é financiado pela FAPEMIG e gerenciado pela Fundec, com foco na fermentação do cacau, etapa essencial para definir sabor, aroma e qualidade do chocolate. Ao contrário do que muita gente imagina, o sabor do chocolate não surge do açúcar, mas sim da fermentação das amêndoas do cacau. Esse processo é feito por micro-organismos que transformam os açúcares do fruto em compostos responsáveis pelo sabor final. A pesquisa utiliza uma coleção de micro-organismos construída ao longo de quase 40 anos, o que permite selecionar leveduras e bactérias capazes de reduzir o amargor, controlar a acidez e realçar os aromas do cacau. Um dos destaques do estudo é o foco no norte de Minas, onde o cacau começa a ser cultivado em consórcio com a banana, gerando novas oportunidades para produtores rurais. Em parceria com a Unimontes, os pesquisadores analisam como a fermentação acontece na região e como isso influencia a qualidade do chocolate. A expectativa é agregar valor ao cacau mineiro, fortalecer a produção regional e colocar Minas Gerais no mapa do chocolate de qualidade. E durante uma apresentação em uma área de café, produtores e técnicos acompanharam o uso das chamadas plantas de serviços, que são as plantas de coberturas utilizadas para melhorar as condições do solo. A ação aconteceu em uma fazenda em Três Pontas. As plantas de serviço têm diversas funções na lavoura. Algumas ajudam na decompactação do solo, outras conseguem buscar nutrientes que estão presos nas camadas mais profundas, facilitando o aproveitamento pelo cafeeiro. Há ainda plantas que auxiliam no controle da erosão e na redução do uso de herbicidas. No local foram plantadas 13 variedades diferentes. 5 delas são misturas de espécies, conhecidas como mix, e as demais foram plantas utilizadas de forma individual, diretamente na linha do café. A experiência está sendo realizada em 3 pontos diferentes do município. Além dos benefícios diretos ao manejo, as plantas de serviço contribuem para o sequestro de carbono e para a melhoria da vida no solo. As raízes mais profundas e robustas criam canais naturais que aumentam a aeração, facilitam a entrada da água e estimulam a presença de organismos importantes para a saúde do solo. Com isso, o solo fica mais fértil, mais vivo e mais preparado para garantir uma produção de café mais sustentável. E a participação do Brasil na World of Coffee, em Dubai, pode resultar em mais de 250 milhões de dólares em negócios para o setor de cafés especiais. A ação faz parte do projeto Brasil The Coffee Nation, realizado pela BSCA, Associação de Brasileira de Cafés Especiais, em parceria com a Apex Brasil. Participaram da feira e de missões comerciais na região. Foram realizados mais de 700 contatos de negócios, com fechamento imediato de mais de 58 milhões de dólares. A expectativa é que os outros 196 milhões de dólares sejam confirmados ao longo dos próximos 12 meses. Segundo a BSCA, o resultado representa um crescimento significativo em relação ao ano anterior e confirma o potencial do Oriente Médio como mercado estratégico para os cafés especiais do Brasil. Durante a feira, o Brasil contou com um estande estruturado para degustações, reuniões e negociações. Foram realizadas sessões de cupping com cafés certificados, destaques da produção nacional e lotes premiados em concursos internacionais. A iniciativa ajudou a apresentar a diversidade, a qualidade e a rastreabilidade dos cafés especiais brasileiros a compradores de diferentes países, reforçando a imagem do Brasil como fornecedor de cafés de alto padrão. Além da feira, a missão comercial incluiu visitas a torrefações e cafeterias da região, aproximando produtores brasileiros de mercados do Golfo Pérsico, do leste europeu e do norte da África. É uma feira importante, um mercado importante que vem abrindo novas possibilidades para o café especial brasileiro.
Nessa edição, também tivemos uma importante missão comercial e técnica, com a oportunidade de visitar os principais players, cafeterias, torrefações no mercado do Oriente Médio, entendendo mais profundamente a oferta e a demanda para que as empresas brasileiras, os produtores brasileiros pudessem conduzir melhores negócios. E deu certo. São mais de 25% em resultado financeiro e mais de 15% no número de contatos realizados. E contatos realizados com todo o Oriente Médio e leste europeu, não se restringindo apenas a Dubai ou aos Emirados Árabes. Veja agora outros destaques do agronegócio. O feijão do tipo rajado não está muito presente no prato do brasileiro, mas é uma ótima fonte de proteína, fibras e possui um alto teor de minerais e vitamina B1. Quando falamos do mercado em 2024, o feijão rajado tem se mantido firme e as cotações têm se estabilizado. Isso mostra que, apesar das variações sazonais e ainda que tem oscilações em relação às ofertas e demandas, o feijão rajado ainda tem uma procura considerada estável, sustentando assim os seus preços em patamares elevados. 2 alunas do curso de agronomia da Unitri estão desenvolvendo um projeto que visa auxiliar os produtores rurais com problemas de crise hídrica. O estudo é em cima de uma bactéria chamada de Bacillus aryabhatae, que pode auxiliar o feijão rajado no enfrentamento ao estresse hídrico. Uma dificuldade que atormenta os produtores está relacionada ao estresse hídrico, sendo esse um fator limitante nas plantas, ocorrendo perdas e também reduzindo a produtividade delas. Logo, estudos sobre esses efeitos a fim de minimizar ocorrências negativas na produção do feijoeiro têm sido de grande valia. Devido às diversas mudanças no clima, atualmente a gente tem visto que tem um desequilíbrio muito grande entre a parte de precipitação e tal, então não tem as estações tão definidas como eram. E aí, como o feijão ele é um dos principais alimentos, que a gente consome aí no dia a dia, então acabou que a gente quis testar, então, como funcionaria essa bactéria no feijão, para ter uma maior noção, para se dizer assim, de como funcionaria, se realmente seria eficaz, para a gente poder ter uma solução melhor ali para auxiliar nessa questão do desequilíbrio do clima mesmo. Essa bactéria ela foi apresentada para nós através de um colega, e ele apresentou para nós e a gente decidiu então usá-la e testá-la no feijão. A gente já tinha visto pesquisa, em outro tipo de feijão, e aí a gente optou em usar o tipo rajado, para ver se tem a mesma eficácia. Tem sofrido junto, o feijão começa esquentou mais, o feijão começa a querer cair, a gente já fica, tem que atentar o que está acontecendo, se tem alguma interferência de fora e tal, que nem a gente acabou vendo que algumas pragas também atacaram o feijão, então não foi só a questão do estresse, então a gente tem todo esse cuidado, de entender como é que funciona, onde ela age, o que a gente precisa ir adaptando para entender melhor mesmo, O coordenador do curso de agronomia explica como essa pesquisa pode trazer benefícios práticos e acessíveis para os produtores rurais da região. Então, ela foi encontrada em regiões de semiárido, que é comum a gente ter uma precipitação menor em comparação a outros locais do nosso país. Então, foi identificado por quê? Se levanta as hipóteses, por que essa planta consegue conviver com esse ambiente? Tá? Então, nisso, alguns pesquisadores, fazendo a identificação de micro-organismos presentes no solo, viu e conseguiram identificar essa bactéria. Em testes, foi possível ver que ela traz ali um benefício para outras plantas, não só o mandacaru a qual ela estava associada, mas foi possível que observar que a planta conseguia resistir em ambientes que era submetida ao estresse hídrico, e também esse micro-organismo associado à planta conseguia produzir substâncias que trazia ali uma defesa para a planta, então contra nematóides, contra outros micro-organismos que traz danos para as plantas. Mais uma pausa aqui no programa, mas não saia daí porque daqui a pouco tem matéria especial sobre a produção de mel em Minas Gerais. É rapidinho, hein? Te espero já.
E o Café com TV já está aqui de volta. Do campo até o invase, o mel exige cuidados especiais para manter a qualidade e garantir a segurança do consumidor. Para orientar os apicultores mineiros, a Emater lançou a cartilha Apicultura, Boas Práticas de Processamento, com informações sobre manejo, higiene e processamento do mel. O material destaca que o mel é um alimento natural, produzido a partir do néctar das flores e que sua qualidade depende não apenas das plantas visitadas. O estado de Minas Gerais, ele está aí na sexta, a gente está brigando pela sexta, sétima posição no ranking brasileiro, tá? O nosso mel ele é muito apreciado, porque praticamente a gente fala que o nosso mel ele é um mel agroecológico, né? Para não falar aquele orgânico, porque é um mel muito puro, porque a gente tem muita mata nativa, o nosso bioma é muito rico. Hoje a gente tem um destaque, tá tendo um destaque maior na região centro de Belo Horizonte. Então essa região de Curvelo, Baeté, Divinópolis cresceu muito, tá? A produção em volume. Mas nós temos outras duas regiões que eu gosto muito de destacar, que é o Alto Jequitinhonha, tá? E a região do norte de Minas. Então são regiões também grandes produtoras, né? Com mel de excelente qualidade, inclusive exportação de mel. Segundo a Emater Minas, a qualidade do mel precisa ser preservada desde a colmeia. Uma vez perdida, essa qualidade não pode ser recuperada. A florada é uma florada pura, uma florada silvestre, porém com destaque em algumas épocas do ano onde você tem uma florada ali em destaque. Então nós temos ali o cipó-uva. Então naquela época a gente vai ter um mel só de cipó-uva. Não acontece em outra região. Na época da aroeira, florindo, então aí a gente tem o mel de aroeira. Para orientar os apicultores mineiros, a Emater Minas lançou a cartilha Apicultura, Boas Práticas de Processamento, com informações sobre manejo, higiene e processamento do mel. Nós temos uma sequência, são duas cartilhas. A primeira cartilha foi publicada há mais tempo, relacionado às boas práticas agropecuárias, que em resumo é o manejo dessas abelhas, desde a instalação até a captura, né, e colocação dessas colmeias no apiário. A segunda cartilha, é a cartilha de processamento, ela está abordando um assunto relacionado à composição do mel, quais são os contaminantes que esse mel pode ter, né? A questão da qualidade, né? Porque é um alimento, ele não vai ser pasteurizado, então é um alimento in natura, então ele tem que ser muito bem conservado. Então a retirada desse favo, o processamento, a centrifugação, a decantação, armazenamento. A Emater também esclarece que a cristalização do mel é um processo natural, indica que o produto é puro, não representando perda de qualidade. O mel, ele é feito basicamente, o componente basicamente dele é o quê? Água, néctar e pólen de flores. Então o mel, ele tem um processo natural de cristalização, tá? Ele pode ter contaminantes, por exemplo, no manejo do apicultor, né? Manejando ali as suas colmeias, ele pode contaminar com fumaça, com restos de madeira, né? Com algum tipo de produto químico. Então isso é muito importante que o apicultor fique atento e nessas cartilhas a gente está explicando muito bem isso. Para o consumidor, como ele descobre que o mel é puro? Como é que ele vai saber que esse mel é puro? Então, todo o mel, gente, ele cristaliza. Então, ele vai cristalizar de baixo para cima, de forma uniforme. Esse mel cristalizado, ele não perde a qualidade dele. Todo mel deve ser armazenado em local fresco, de preferência protegido de sol, de luz. Em Minas Gerais, a apicultura é uma atividade importante para a agricultura familiar, com milhares de produtores e produção de milhares de toneladas de mel por ano. As abelhas ativas, né, as abelhas indígenas sem ferral, aqui no estado de Minas Gerais a gente tem um grande volume, né, de espécies, pessoas interessadas, pessoas já criando essas abelhas, mas a gente acaba batendo ali numa dificuldade que é a questão da legalização desse mel para o mercado. Então as pessoas estão vendendo mel de forma informal, né? E a gente gostaria muito de legalizar. Então existe já um processo dessa lei, né, em trâmite, está meio devagar, mas se der tudo certo, a gente vai estar legalizando esse mel para poder colocar um volume maior no mercado e oferecer para o consumidor, para a população em geral. E agora chegou a hora de falar de cuidado e saúde. Atenção, produtor rural, veja a mensagem que o SPA Saúde preparou para você. É sobre saúde, é sobre vida. Pra família do produtor rural, SPA Saúde, o plano de saúde ideal.
Doenças e emergências na saúde nunca avisam a hora de chegar. O SPA Saúde oferece consultas, exames e internações. Você não fica refém de imprevisto. Você se protege e cuida de quem ama. SPA Saúde é o plano de saúde do produtor rural. O SPA Saúde é para o produtor rural e para quem caminha com ele todos os dias. Sua família. É para quem vive do campo e cuida do futuro. Procure sua cooperativa, associação ou sindicato e garanta agora o SPA Saúde para toda a família. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá, Quiz do Café de hoje fala sobre a cafeína. A cafeína é um dos componentes do café e proporciona vários benefícios para as pessoas. Isso desde que seja consumida na medida correta. E aí a gente precisa entender que 400 miligramas de cafeína equivalem a 6 canecas cheias e grandes de café coado. Essa é uma dose considerada segura. Sobre a cafeína, marque a alternativa falsa. A cafeína é: letra A, auxilia na memória; B, melhora o estado geral de cansaço físico e mental; C, melhora a concentração; D, retarda o metabolismo. Lembre-se, marque a alternativa falsa. Nós vamos para o intervalo e na volta respondemos o quiz do café. E o Café com TV já está aqui de volta, trazendo a resposta do quiz da semana. O quiz de hoje fala sobre a cafeína. É para marcar a questão falsa. A cafeína, letra A, auxilia na memória; B, melhora o estado geral de cansaço físico e mental; C, melhora a concentração; e D, retarda o metabolismo. Acertou quem marcou a letra D. A cafeína retarda o metabolismo, é uma questão falsa. De fato, a cafeína acelera o metabolismo, melhora o desempenho das atividades físicas e transforma gordura em energia. Enfim, é isso. Semana que vem nós voltamos com o quiz do café. A produção de queijos é uma das tradições mais fortes de Minas Gerais. E para crescer com segurança, o produtor precisa estar regularizado. A fiscalização garante qualidade, protege o consumidor e pode abrir mercado para todo o Brasil. A produção de queijos é uma tradição em Minas Gerais. Para que esse alimento chegue ao consumidor de forma segura e legal, o produtor precisa atender às exigências sanitárias e escolher o tipo de registro adequado para a comercialização. A fiscalização garante qualidade, protege a saúde pública e dá segurança para quem produz e para quem consome. O IMA tem um papel primordial, é assegurar um produto de qualidade, um produto seguro para a proteção da vida, da saúde pública e do meio ambiente. Para o pequeno produtor, ele pode hoje comercializar de forma interestadual o produto e agrega valor a esse produto também, né? Porque já que é um produto que tem garantia alimentar, ele agrega valor, porque em relação aos outros,
ninguém pode assegurar aos outros queijos, ninguém pode assegurar se é próprio ao consumo. No caso do queijo Minas artesanal feito com leite cru, o controle é ainda mais rigoroso e começa dentro da propriedade. Nós temos a lei, a 48024, que ela assegura o comércio intermunicipal, bem como essa produção artesanal conforme a tradição e os métodos próprios da região. E levando em consideração as boas práticas agropecuárias e as boas práticas de fabricação, que são essenciais na produção do queijo Minas artesanal, já que é um queijo que é oriundo do leite cru. Na prática, quem passa pelo processo percebe os resultados. A regularização abre mercado, garante segurança e permite que o queijo chegue a mais consumidores. Um benefício é para o produtor que produz, porque isso permite que nós possamos comercializar em todo o território nacional. No nosso caso, nós temos o Serviço de Inspeção Estadual e o selo Arte, porque o nosso produto é queijo Minas artesanal. Então, isso faz com que a gente seja liberado para comercializar em todo o território nacional. Outra importância é para o consumidor, que assim ele sabe, quando ele olha num rótulo de um produto e vê o selo de inspeção, ele tem a segurança que esse produto ele é fiscalizado desde a origem da matéria-prima, no nosso caso pelo IMA, com a parte sanitária dos animais, com a propriedade livre, né, certificada como livre de brucelose e tuberculose, até a produção da matéria-prima e a produção, né, do produto acabado, do queijo, a embalagem, a rotulagem, o processo de armazenamento. A fiscalização acompanha toda a cadeia produtiva, desde a saúde do rebanho até as boas práticas dentro da queijaria. Doenças como brucelose e tuberculose são monitoradas para evitar riscos ao consumidor e garantir a sanidade do produto final. Várias vertentes de fiscalização dentro do serviço. A fiscalização dentro da queijaria fica a cargo do Serviço de Inspeção do IMA. É onde a gente vai ver todas as normas de construção, as normas de boas práticas, de ordenha, de boas práticas de fabricação. E a outra vertente, que é a outra parte que o IMA fiscaliza, que é o rebanho, é que ele vai estar mais voltado para a saúde dos animais, que são eles que produzem a matéria-prima que vai para dentro da queijaria. Então, essas doenças são controladas do rebanho até a queijaria, até o produto final. Para a regularização, o produtor precisa de planejamento e assistência técnica. Segundo a Emater, o processo começa antes da produção, com pesquisa de mercado e definição do tipo de queijo que será feito. A gente tem que pensar que o produtor tem que olhar primeiro da porteira para fora e vir porteira adentro. Porque antes dele produzir um alimento, ele tem que ter certeza que esse produto vai ser comercializado. Então ele faz uma pesquisa de mercado, já perguntando sobre os queijos que ele pretende produzir. Se ele fizer, por exemplo, um queijo como esse, né, que é um queijo Minas artesanal, ele vai fazer de um leite cru e o leite tem que ser de produção dele. Se ele for fazer um queijo mussarela ou um Minas padrão, o leite tem que ser um leite pasteurizado. Então, para esses tipos de produção diferentes, vai demandar equipamentos diferentes para a agroindústria. Então, o processo começa na produção do leite com os animais até na parte final, que é a venda, né, a comercialização através do armazenamento, da temperatura de armazenamento e produção. E o Café com TV fica por aqui. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia mais uma vez aqui na tela da TV Alterosa. Lembrando que você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa. Anota aí, @TV Alterosa Sul de Minas e também @Café com TV. Eu volto na semana que vem com um programa repleto de notícias do agronegócio. Um beijo e boa semana.